O que é segundo turno? Venha conosco hoje para entender isso aqui na cidade. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Barueri na Rede. Eu, Vinícius Almeida e Décio Trujillo, falaremos notícias relevantes acerca da cidade. E não só da cidade hoje, né, Décio? Hoje nós vamos falar também o que significa um termo muito popular na parte eleitoral. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Sobre segundo turno. O que é segundo turno? O que é segundo turno? Décio, vamos começar. O que seria um segundo turno? Não vamos nem falar aqui ainda. O que é o segundo turno? O segundo turno é uma regra que foi criada nas democracias, nas eleições, quando nenhum candidato ganha a eleição com mais votos do que todos os demais. Ótimo. Então, se ele não tem mais votos do que todos os outros juntos, significa que ele não teve maioria. Ok. Então, há uma segunda eleição. Entendi. Entre ele, esse que teve mais votos, e o segundo colocado. Ok. Eles dois vão disputar o mandato. Vamos dar um exemplo agora nessa eleição para presidente. Tá. Né? Lula versus Bolsonaro. O Lula ganhou o primeiro turno, mas ele não teve mais de 51% dos votos. 50 mais 1, né? 50 mais 1, né? 50 mais 1. Então, ou seja, todos os outros candidatos juntos, somando, deu mais votos do que o Lula. Então, obrigatoriamente, tem que haver uma nova eleição entre o Lula e o segundo colocado. Perfeito. No caso, o Bolsonaro. Perfeito. Então, foram Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Tá. E a disputa foi, né? A gente viu que foi dali, voto a voto até o fim. Então, o conceito do segundo turno é esse. Simples, né? Aparentemente simples. Agora, como que isso se aplica na cidade de Barueri? O segundo turno vale para a eleição presidencial, governador e prefeito. Cargos do Executivo. Cargos do Executivo. Ponto. No caso dos municípios, só tem segundo turno em cidades com mais de 200 mil eleitores. Cidade que tem menos de 200 mil eleitores, quem tem mais voto é prefeito. É de primeira. Pode ter... Sabe aquela eleição disputada? 35, 34, com 35 ele está eleito. Ótimo. Até 200 mil eleitores. Barueri já tem mais de 200 mil eleitores há 3 eleições. Exato. Tá? Só que nas eleições que houve, desde que Barueri tem segundo turno, sim, alguém ganhou com mais de 51%, mais de 50% dos votos. Portanto, em Barueri nunca houve segundo turno. Sim. Tá? E como que é? Como é que faz essa conta? A conta é feita assim, você pega todos os eleitores da cidade, você desconta quem não votou, você desconta quem votou em branco e você desconta quem votou nulo. Bastante, hein? Né? O que sobra são os votos chamados votos válidos. Esse total é que vai ser usado para contar se está eleito ou não. Ou não eleito. Okay. A conta não é baseada. Barueri tem 200 e tantos mil votos, então o prefeito tem que ter 100 Não. Tira tudo isso, tira quem não votou, tira quem votou nulo, tira quem votou em branco. O que sobrou, votos válidos, é daí que vai sair a conta. Se alguém tiver mais da metade, ganha no primeiro turno. De primeira. De primeira. Okay. Se quem foi mais votado no primeiro turno não passou da metade, aí ele vai ter que disputar o segundo turno com o segundo colocado. Exato. É isso que é. Hoje, as pesquisas eleitorais indicam que em Barueri não teria, se a eleição fosse hoje, não teria um segundo turno. Sim. Pelo que dizem as pesquisas. Porque Gil Arantes, ele tem muito mais do que 50%. Ele está na faixa quase de 70%, por aí. Então ele ganharia no primeiro turno. Então os outros candidatos, o que tem que fazer? Beto Pitteri e Fabião? Batalhar para os dois juntos terem mais de 50%. Desafiar Gil Arantes. Exato. Então, para tirar a eleição do Gil Arantes no primeiro turno, tem que baixar o Gil Arantes para 49%. Senão ele já ganha de primeira. Senão ele ganha na primeira. Exato. Mas dessa vez em Barueri, por algumas contagens aí nas próximas pesquisas que vão sair, que nós vamos cobrir também, pela primeira vez na história, existe uma possibilidade de ter segundo turno. Por isso, desse vídeo, a gente está explicando o que é. Porque o que acontece, gente? Na eleição passada, Furlan teve 85% dos votos. Então, segundo colocado, teve pouquinho. Né? Na anterior, mesma coisa. Por quê? Porque você não tinha, além do candidato que ganhou, no caso, Furlan ganhou as duas, você não tinha um candidato forte. Não tinha. Dessa vez você tem dois candidatos
com força. Um é o Roberto Pitteri, apoiado pelo Rubens Solano. E o outro é o Fabião, que está tentando se colocar como terceira via. E que vem subindo nas pesquisas. Vem subindo nas pesquisas. Para quem não quer nenhum nem outro, o Fabião está tentando se colocar aí. Então, pela primeira vez, você tem dois candidatos com um percentual de votos aí superior ao que aconteceu nas outras eleições. De fato. Né? Somando os dois aí, eles estão com mais ou menos 30%, um mais o outro, por aí. Então, pela primeira vez, a gente tem em Barueri 3 candidatos com um percentual de 2 dígitos, como se diz, quando é de 10% para cima. Então, isso faz muita gente pensar, pode ser que possa haver um segundo turno, o que nunca houve na cidade. Mas ainda está longe. Sim. Está longe, mas tem gente especulando, né? Tem times em campo aí para tentar. Exatamente. Então, para você, que caso você tenha alguma dúvida ainda do que é segundo turno e como que uma cidade pode vir ter a segundo turno, deixa seus comentários ou dúvidas aqui embaixo que a gente responde no próximo vídeo. Muito obrigado, mais uma vez, e até breve.